Então, esse livro acho que tem exatamente a ver com isso que a gente está falando agora. Ele se chama Alegria em Ficar de Fora. E ele é um livro que fala sobre a necessidade da gente encontrar esse equilíbrio entre a vida online e a vida offline. Não é um livro que é para fazer ninguém sair correndo da internet, morar no meio do mato. A ideia não é essa, até porque eu não acho que hoje a gente tem possibilidade, né, de viver dessa forma. Mas eu acho urgente a necessidade da gente encontrar um ponto de equilíbrio em tudo isso. Em ter mais pausa, em ter uma relação diferente com o tempo, uma relação diferente com a produtividade, uma relação diferente com os lugares onde a gente está e como a gente está nos lugares. Então esse livro ele fala um pouco sobre isso. Ele tem muito a ver com ele nasce muito na minha experiência como criador de conteúdo no meio disso tudo e do quanto eu me tornei viciado em rede social, em criar conteúdo, em fazer coisas, em ler notícia, em ver informação, e o quanto tudo isso me desestabilizou muito e foi tirando a minha capacidade de criar, enfim, de imaginar, de fazer as coisas de um jeito prazeroso. Então tudo acabou virando um peso, um compromisso, e eu comecei a me direcionar para os padrões, para as fórmulas, para as coisas que diziam que daria certo e não deram certo. Por outro lado, quando eu fazia as coisas do jeito que eu acreditava, que eu gostava, com mais liberdade, enfim, o resultado era melhor. Então eu comecei a viver isso. Então, individualmente, né, pessoalmente, eu comecei a entender que eu estava vivendo uma situação grave e que eu precisava encontrar uma saída para aquilo. E comecei, durante essa investigação, a perceber que coletivamente isso também era uma questão, né? Que, assim, que mais uma vez, assim como quando eu falava de moda com propósito, não era só um problema comigo, né? Não era só uma questão minha. Hoje também, né, essa questão de equilíbrio com o digital, com a tecnologia, não é só uma questão minha, é uma questão coletiva. E eu acredito muito que, enfim, né, trabalhando com comportamento, com tendência, com moda, eu aprendi muita coisa, e eu aprendi que a gente se move no mundo em polaridades, assim. Os movimentos, eles vão acontecendo, indo de um extremo até o outro. Então a gente vai mudando, assim como o dia e a noite, a gente muda de humor, a gente muda de gosto, de desejo, né? Indo sempre de um lado ao outro. E se a gente vem de um tempo para cá muito imerso em tecnologia, em tela, enfim, em conteúdo, em tudo isso que a gente falou, para mim é muito natural que agora a gente comece a viver um momento de contraponto disso tudo, que é o momento do offline, é o momento, né, do analógico, é o momento, né, de você buscar um equilíbrio para isso. E aí não à toa a gente está vivendo tantos movimentos e desejos relacionados à nostalgia, a resgate ao passado, a uma vida mais offline. Então, e que vem muitas coisas, né? Então, na fotografia, na produção de imagem, mas também na música e nos hobbies, nos hábitos, na experiência, enfim, das pessoas, das relações. Então, eu vejo esse desejo voltando. Então, enfim, eu lancei esse livro em outubro, eu estou até hoje viajando e fazendo turnê, divulgando ele e fazendo eventos e, enfim, experiências diferentes, né, com ele. E tem só reforçado esse meu sentimento a cada lugar que eu vou, a cada evento que eu faço, com as pessoas, de entender que de fato é isso, existe essa necessidade, ela é real e já tem muita coisa acontecendo nesse sentido.